Hoje o Senhor vai trazer visão sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Você que estava chorando pelas suas finanças e lamentando, vai abrir os olhos espirituais, vai ver o poço de água viva do seu lado, vai falar: opa, estava aqui a bênção e eu não estava vendo. Hoje o Senhor vai restaurar seu casamento. Hoje o Senhor vai restaurar sua empresa, seu trabalho, suas finanças, seus negócios, seu coração, seus relacionamentos. Hoje é dia que o Senhor vai restaurar e devolver visão e esperança e sonhos de novo para você. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Pastor Eduardo Góes. Aqui toda semana você vai receber uma palavra de fé, direcionamento espiritual e fortalecimento para a sua vida. Aproveite e curta esse vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder nenhuma sequer palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Isaías 61, verso 1. E você vai pensar depois de eu ler esse texto que não tem nada a ver com o coração. Mas eu garanto para você que até o final você vai ver que tem a ver com o coração. Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Está falando acerca de Jesus. Para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Eu amo esse texto porque é um texto que Jesus abriu quando Jesus foi lhe dado o livro de Isaías numa sinagoga. Ele abre esse texto e diz: porque o Espírito do Senhor me ungiu. E ele começou a falar o texto acerca dele mesmo. Imagine agora, Isaías profetizou 1500 anos antes, agora vem Jesus e abre o texto e fala exatamente o que Isaías profetizou acerca dele. E era ele mesmo que estava lendo. Como eu gostaria de estar lá naquele culto. Imagine o próprio Jesus lendo acerca dele. Mas esse texto fala aos nossos corações. Então hoje, meus irmãos, nós temos que entender o que a palavra do Senhor diz. Primeiro, Joel 2, o verso 25, a parte A, diz assim: Deus não apenas cura, Ele Deus... Perdi o versículo aqui, irmão. Glória a Jesus por isso. Bom, vamos passar para frente. Irmãos, eu já volto aí em Joel, quando eu achar o texto. Então, meus irmãos, hoje nós queremos ver que Deus vai restaurar aquilo que nós estamos perdendo. Por que nós estamos perdendo? Porque o nosso coração está ficando duro. E quando o nosso coração vai ficando endurecido, nós vamos perdendo. O coração restaurado, ele volta a ter esperança. Uma pessoa que está com o coração ferido, ele não tem esperança mais. Sabe o que acontece com as pessoas que cometem suicídio? Elas já perderam totalmente um coração que sente. E ele diz: eu vou simplesmente partir desta terra, não tenho esperança mais. Então o coração restaurado traz esperança. A restauração não é apenas emocional, ela traz também um propósito de volta. Quando o Senhor trabalha no nosso coração, o que foi quebrado não define o nosso futuro. O que foi perdido não define o nosso futuro. O que foi perdido não define aonde eu vou chegar. O que define aonde eu vou chegar é se o meu coração está alinhado com o coração de Deus. Então, meus irmãos, Deus é especialista em restauração. Não existe outro que pode restaurar mais o ser humano do que Deus. É Ele que vê até os pecados que você sente culpa e endurece o seu coração.
Veja até o que o pecado faz. Ele simplesmente quer ouvir você falar, por favor me perdoa, e de repente está perdoado, mas você ainda fica com aquilo no coração. Saiba de uma coisa: o Senhor quer restaurar completamente a sua vida. Existem coisas que parecem irreparáveis. Existem situações que parece que não tem jeito. Pessoas que se sentem atrasadas, quebradas ou até desqualificadas. As situações da vida fazem com que a pessoa fique numa situação terrível, dizendo: não tem saída. Eu não sei, mas eu acho que todo mundo aqui já passou por situações que você pensa: esse sofrimento não vai acabar, eu não tenho saída, eu não vou conseguir. Mas o mesmo Deus que salvou você, quantos são salvos? Diga amém. Amém. É um Deus que restaura você quando você está quebrado, quando você não está bem, ou quando você está cansado. Então, meus irmãos, o que o tempo levou, Deus pode devolver. O que a vida levou, Deus pode restaurar. O que as coisas que você perderam, Deus pode dar muito mais além do que aquilo que você perdeu. Aí você fala: mas eu perdi alguém. Não, você não perdeu. Você perde coisas. Fala comigo: eu perco coisas. Jamais pessoas. A mãe que a minha esposa perdeu, o filho que você perdeu, o ente querido que você disse que perdeu, você não perdeu. Porque o ser humano é eterno, ele não é perdido, principalmente se ele pertence a Jesus. Então, a minha esposa entendeu isso quando perdeu a mãe, foi difícil, mas ela entendeu: agora minha mãe está com o Senhor, em breve, um dia eu também lá estarei. Então você não perdeu, você só teve um distanciamento, mas em breve estaremos lá. O que você perde são coisas, jamais pessoas, a não ser que seja um amigo que você não é mais amigo, virou inimigo, mas está na hora de limpar o coração e voltar a ser amigo. Ah, mas eu não consigo, então não volta a ser amigo, mas libera o coração, porque senão vai ficar uma pedra no lugar do seu coração. Então o que o tempo levou, Deus pode devolver, tenha certeza disso. Ok, vamos para o primeiro ponto dessa mensagem. Deus restaura o que foi perdido. Diga comigo: Deus restaura o que foi perdido. Achei Joel 2:25, só a parte A. A parte A, eu não sei onde está, no meio. Diz assim: restituí-vos-ei. Glória a Jesus. Hoje eu estou com dificuldade de ver. Eu não sei o que está acontecendo. Estou com dificuldade, quando eu falo, está secando minha boca. Mas não fique preocupado, tá bem? Está tudo bem comigo. Diz assim, Joel 2:25: restituir-vos-ei, glória a Jesus, os anos que foram consumidos. Ele está falando com o povo de Israel, que os gafanhotos vieram e comeram tudo. Deixa na NVI para mim, para ver como é que fica esse versículo. Eu quero ler inteiro agora. 3, 2, 1, Joel 2:25. Vou compensar vocês. Essa palavra é melhor essa daqui. Vou compensar vocês pelos anos da colheita que os gafanhotos destruíram. Pode seguir. O gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. Deixa essa parte. O gafanhoto cortador. Sabe, tem situações que eles tiram as coisas da gente como se fosse um migrador. Outros sentimentos nos devastam. Outras coisas vêm como um devorador. Outros vêm como um cortador. É coisa boa isso daí, irmão? Quem quer receber essa bênção?
Acho que ninguém. Segue o versículo. O meu grande exército que enviei contra vocês. Quem que quer receber um exército desse? Que vem para cortar, esmagar, destruir, mutilar, tirar, roubar de você. Ninguém quer isso daí. Mas infelizmente a vida às vezes traz coisas desse tipo. Mas a promessa do Senhor no começo é Vou restituir tudo que os anos que o gafanhoto roubou de você, tudo que foi consumido de você, eu vou restituir. É isso que o Senhor está dizendo. Então Deus Ele não apenas consola, mas Ele restitui. Porque o Espírito Santo é consolador, glória a Deus. Você está chorando, o Espírito te dá um abraço, você fica alegre, mas e agora? Como vai ser? O Senhor faz uma promessa, não se preocupe, agora eu consolo, mas amanhã eu vou restituir, fique em paz. Essa é a vontade do Senhor. Há perdas que são tão grandes, que são emocionais. Eu não sei você, mas eu já tive muitas percas emocionais. Dói. Amigos que de repente não são amigos mais, e você fala, será que só eu era amigo? Porque eu nem consigo sentir raiva, e a pessoa tem raiva de mim, e você não entende por quê. Pessoas que passam para a nossa vida, às vezes é um casamento que não deu certo. Vai dizer que não é uma perca emocional? É grande emocionalmente. Percas espirituais, porque também acontece. Você caminha firme, mas um dia você desliza, desvia, você perde tudo espiritualmente. Aí você precisa voltar para o caminho, voltar para Jesus. Você tem que renovar a sua vida. Perca espiritual. Percas relacionais. Tudo isso que nós estamos falando de percas, acontece no nosso dia a dia. A gente perde a confiança. E tudo isso afeta o nosso coração. E a Bíblia diz que Deus promete devolver aquilo que parecia irreparável. Hoje, talvez você esteja passando por uma luta que você fala, isto é irreparável, aconteceu de uma forma que já não dá mais para a gente consertar. Mas saiba de uma coisa, Deus é mestre em consertar coisas quebradas. Deus sabe como pegar coisas que eram irrecuperáveis e recuperar e ficar melhor do que era antes. Sabe por quê? Porque a luta que não matou você, fortaleceu você. Você fala assim, eu me sinto até mais fraco, mas fortaleceu. Porque ela veio para você porque você tinha capacidade de suportar, senão você jamais teria tido esta prova. Então Deus é o maior, Deus é maior do que aquilo que nós perdemos. Ou você acha que Deus é menor do que o que você perdeu? Então não se preocupe, Deus é fiel para abençoar a sua vida. Que área parece perdida na sua vida? O que você sente que perdeu? Será que você consegue lembrar o que... Não estou falando de dinheiro, que dinheiro você trabalha amanhã já recupera. A não ser que sejam uns 5 milhões. É mais difícil. Mas se for pouca coisa, você recupera. Então, que área da sua vida que você parece que perdeu? Uma pessoa que eu conheço diz assim, eu não tenho sonhos. Eu não tenho sonhos? Para mim é difícil entender porque eu sou muito sonhador. Eu entro num projeto, eu sonho demais. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu estou sonhando. Aliás, você está sentado num sonho que eu tive. Você está sentado num sonho que eu tive, mas não foi sonhar dormindo. Eu sonhei acordado com essa igreja. Quando a gente estava num porão, com inundação subindo assim, lá perto do rio. E eu comecei a sonhar com uma igreja como essa. Mas depois que eu entrei nessa, eu já comecei a sonhar diferente. Uma igreja maior que essa.
Aí eu olho para a situação, de 150 crentes, falta 70. Aí você fala, como é que vai acontecer isso? Eu não estou preocupado com o que o meu olho vê, eu estou preocupado com o sonho que Deus colocou no meu coração. Porque esse é o propósito de Deus, e eu vou perseguir, é o propósito de Deus. Você acredita que Deus ainda pode restaurar completamente as áreas da sua vida? Ponto 2. Deus transforma dor em propósito. Diga, Deus transforma dor em propósito. Essa parte ninguém queria. Isaías 61, do 1 ao 3, a parte 3, se eu não estou enganado, ele diz que era para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Por que em vez de cinza? Porque o judeu, quando está de luto ou lamentando ou perdeu alguma coisa, ele pega a cinza e joga na cabeça. E Deus está dizendo, eu vou colocar uma coroa e não cinzas. No lugar da cinza do seu sofrimento, eu vou colocar coroa. Ele diz, vou colocar óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. E ele diz, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Esse versículo é tão poderoso. Mas o que representa essas cinzas? Sabe o que representa a cinza? O luto. É a cinza. E você joga na cabeça, e por mais que você queira limpar, parece que não sai, está ali. Você quer tirar, mas está. As cinzas são a vergonha. As cinzas são o fracasso. E não venha falar que você não tem nada disso, que todo mundo tem pelo menos uma coisa dessa. Ou você tem o luto, ou você tem a vergonha, ou você tem o fracasso. Ou você tem o luto, vergonha e fracasso. Mas pelo menos você tem uma. Então é com você mesmo que Deus está falando, não é com outro, é com você que Deus está falando. Diga, Deus está falando comigo. Mas a promessa de Deus o que é? No lugar da sua dor, no lugar da sua vergonha, no lugar do seu fracasso, no lugar do seu luto, eu vou transformar. Ele diz assim, no lugar de cinzas eu vou colocar uma coroa. Ele diz, no lugar de pranto eu vou colocar óleo de alegria. No lugar de um espírito angustiado, vestes de louvor. Então Deus não desperdiça as dores. É o que Ele está dizendo. Eu permiti a cinza. Eu permiti a dor. Eu permiti a falência. Eu permiti os problemas que vieram contra você, que te fizeram ter vergonha, sentir fracassado, ficar com luto. Eu permiti, o Senhor está dizendo, eu permiti, mas eu uso isso. Eu uso a sua dor para transformar você. Porque ninguém é transformado sem dor. Sabia? Numa coisa simples. Você quer transformar uma mesa num outro móvel? Se a mesa gritasse, você arranca uma perna, você tira a outra, você serra no meio, você prega. Imagine só se fosse você essa mesa. Você estaria chorando. Mas a mesa está sendo transformada em outra coisa. Tudo que é transformado passa por um processo, e o processo às vezes é doloroso, e Deus não desperdiça nenhuma das dores, Ele nos transforma em meio à dor. Sabe, essa semana, na quinta-feira, o pastor Lucas falou comigo outro dia, falou, pastor, eu tive um ataque espiritual muito forte na quinta-feira. Ele disse que, eu estou contando para vocês sem autorização dele, mas está autorizado, em nome de Jesus. Ele disse assim, pastor, eu sofri uma opressão, um desânimo, um ataque. E eu falei, irmão, e não contei a minha parte. Eu fui dormir 5 horas da manhã. Ataques na minha mente de todo lado.
Ataques que diziam que não ia conseguir, que não ia dar, que não ia fazer, que não sei o que, tal. A ponto de eu, às quase 5 da manhã, pegar o chat GPT e começar a escrever a minha história. Por que escrever a minha história? Porque eu escrevo, enquanto eu escrevo e leio, eu vou lembrando. Eu comecei a escrever desde quando eu era pequeno, como eu cresci. Com 9 anos eu tentei o suicídio 3 vezes, graças a Deus deu errado. Eu tentei com faca, com enforcamento e com coquetel de gasolina. De um jeito era para ter morrido, mas o Senhor tinha um propósito. E eu não era de uma família disfuncional. Eu não tinha problemas com o meu pai e com a minha mãe, mas eu tinha ataques contra a minha vida que ninguém sabia. Aí com 14 anos, o único lugar que eu sentia que eu não estava sendo observado por ninguém, era o banheiro, a casa de banho. Então eu ia para a casa de banho, dobrava o joelho. Família católica, eu só sabia falar o Pai Nosso, então eu rezava. Mas eu não rezava que nem reza na igreja. Pai Nosso que está no céu, santificado. Não. Eu falava, Pai, Você é meu Pai. E eu orava daquela forma. Eu fiz isso muitas vezes. Até um dia que eu senti que Deus ouviu. Eu lembro da sensação. E eu falei, Ele me ouviu. E eu saí alegre. Nunca mais tentei o suicídio. Mas eu fiquei meio rebelde depois que eu fui curtir heavy metal e era do lado contrário de Deus, né? Sabe por quê? Quando a gente é curado, a gente esquece quem nos curou e vai embora. Sabe, tem um monte de gente que vem na igreja, é curado hoje, amanhã vai, vida que segue. Na próxima doença eu volto. É como se Deus fosse a nossa muleta, né? Que a gente pega quando precisa. Deus não é isso. E no meio da minha luta, eu fui falando, fui crescendo. Aí, aos 16 anos, eu dei um beijo numa loira alta. Aí, irmão, aí eu não queria mais nada da minha vida, né? Eu naquela altura, irmão, eu tinha 15 para 16. Ela ficou na parte da rua, na guia, lá mais embaixo. E eu fiquei em cima e ainda dei uns 5 pés. E na hora que eu fiz assim, ela vem, tá, 2 dentadas. Tem uma marca até... Brincadeira. E eu fui contando pro chat da minha vida. E quando eu me converti, quando Deus prometeu isso, quando Deus fez aquilo, quando aconteceu isso, quando eu fui perseguido, quando eu sofri, quando o filho foi para o hospital, eu fui contando, irmão, 1 hora escrevendo. No final ele falou assim, isso é uma carta de despedida? O chat falei, sacana, porque ele viu que eu tentei o suicídio com 9 anos, ele pensou que eu estava escrevendo uma carta de despedida. Aí ele falou, eu entendo que você esteja cansado, aflito. Eu falo, olha, será que Deus está usando o chat aqui? Não, era o próprio chat analisando psicologicamente a minha carta. Eu estava tão triste, que eu pensei, acho que eu devo ir embora. Sem falar para ninguém, eu vou sumir, eu vou evangelizar lá no Paquistão, que lá eles me matam rapidinho. É por isso que o chato perguntou aquela pergunta, né? Porque eu não quero me matar, mas morrer é lucro. Eu falei, se morrer é lucro, eu vou ficar no lucro, né? Então, irmãos, nós temos que aprender a momentos de dor, que nós precisamos ser curados. Isso foi na quinta. Depois daquilo, eu comecei a rir daquelas conversas do chat. E falei para ele, faz uma música disso. Ele fez 2 músicas ainda para mim. Eu joguei numa inteligência, virou uma música. Mostrei para ela. Ela morreu de rir, né? Porque lá dizia que eu mandei uma carta para ela com 27 mil, eu te amo. Eu recebi o que em troca? Uma carta, acabou, né? Está tudo acabado. E eu passei as minhas férias todas escrevendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Todos os dias, como se fosse um trabalho. Só que ela nunca recebeu a carta. O pai dela antecipou-se a ela. E ela não sabia e falou, não dá mais. Ela ligou terminando. E disse para eu esquecer e encontrar outra pessoa.
Como se o meu coração... Os irmãos sabem, né? Mas não vou cantar. Então, meus irmãos, acabou esse dia, eu dormi pouco. À tarde, a gente tinha que se encontrar com uma pessoa, uma pastora que é pedagoga. E ela falou, para vocês me conhecerem, porque ela vai nos ajudar na creche, para você, com a parte pedagógica, para você nos conhecer, eu fui missionária há 10 anos dentro de uma tribo no Amazonas. E eu fazia formação, então eu sou formado nisso. Não tem equivalência em Portugal. É doutorada 3 vezes. Psicopedagoga, não sei o quê. Falei, meu Jesus. Parece um desperdício lá na tribo dos índios, né? Só que ela levantou escolas em tribos. Alfabetizou. Levou a palavra. Aí você pensa, é fácil para ela. Só que ela tem uma doença que só tem 3 pessoas no mundo. É como se os fios desencapados, fosse fio tudo desencapado dentro dela, e um choca no outro assim, de vez em quando. Aí, quando choca, ela fica paraplégica. Aí, passa o tempo, ela volta, por um milagre. O médico deu 3 meses de vida para ela. Ela já vive há uns 30, desse dia em diante. Ela nem queria casar, porque ela sabia que ia morrer. Tem que fazer quimioterapia de 6 em 6 meses. E ela começou a contar a vida dela e de qual era o desejo dela só de levantar para pregar o evangelho no meio da tribo. Aí de repente ela tomava uma vacina, aquilo deu errado com a doença que ela tinha, ficava tetraplégica, ficava cega, descamava a pele. Ela ia para o hospital, ia para a UTI, ficava internada, voltava. Ela não podia ter filho, mas agora tinha 2 filhos. E ela começou a contar a história dela e eu comecei a engasgar assim. Eu estou reclamando, Senhor, de nada, né? Do que eu estou reclamando? Senhor, tem 2 meses, está atrasado o aluguel. Mas eu estou andando. Eu estou falando. Eu estou de pé. Você está bem. Você tem saúde. Você chegou até aqui. Ah, mas não, a minha saúde não é muito boa, estou mais ou menos. Não interessa, você está bem, irmão. Está mal é quem tem um diagnóstico de morte para amanhã. Como essa irmã. E ela começou a contar a história dela e aquilo foi ministrando o meu coração. E ela falou uma frase, ela disse assim, você sabe que nós somos eternos, né? Eu falei, lógico, somos eternos. Quem é eterno aqui? Amém. Todo mundo é eterno? Vocês são eternos, ou seja, se acaba esse corpo, a vida continua, do outro lado. E ela disse assim, mas que ela descobriu que também é imortal. Ela falou, eu descobri que sou imortal até cumprir o meu propósito. Aí eu entendi porque ela não morreu. Aí eu entendi também porque eu não morri até agora. Eu entendi porque você não morreu ainda. Porque você é imortal até cumprir o seu propósito. E quando você cumprir o seu propósito, fique tranquilo que você é eterno. Você não perde. Lembre com o seu coração que existem pessoas que estão sofrendo de verdade, muito mais do que você. Então a sua dor não foi o fim. A sua prova, a sua luta, a sua perca não foi o fim. O Senhor estava trabalhando em você. Tudo isso vai se tornar parte do seu testemunho um dia. Eu não conto muitas coisas que nós já passamos coisas assim que parecia que não ia acabar. Mas passou. Hoje a gente lembra e fala, olha, passou. Eu achei que não ia suportar, suportei. Só que o problema é que o problema acaba, mas o coração traz. Mas gravado aqui, ó. Brigou, pediu perdão, ok, mas vida que segue, mas ficou um ponto. Me humilhou, perdoei, mas ficou alguma coisinha. E você fala assim, não perdoou, está limpo.
Mentira, não fica limpo na hora não, irmão. Você tem que chegar diante de Jesus e falar: me limpa porque eu preciso ser limpo. Senão o coração fica cheio. Ponto 3 para a gente terminar. Um coração restaurado volta a sonhar. Diga comigo: um coração restaurado volta a sonhar. Joel 2:28 vai dizer assim: depois disso, lembra que ele estava falando no começo que ele vai restaurar tudo que foi perdido. Aí segue os versículos, chega no 28. Ele diz assim: depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos. Os seus jovens terão visões. O Senhor está dizendo: eu vou restaurar você e o seu coração, a ponto de eu usar você, seu filho, sua família. Vou usar vocês. E essa é a vontade do Senhor. Aonde há restauração, há visão de Deus. Aonde há cura, também há esperança. Porque o Senhor quer trazer cura aos nossos corações, para que a gente volte a ter esperança, para que a gente volte a sonhar, para que a gente volte a ver as coisas de uma forma otimista, porque a vida foi tão dura com algumas pessoas, que ela olha para todas as situações, a primeira coisa que ela diz, o que é? Não vai dar certo. Eu não estou falando da sua esposa. Ela diz assim: eu vou fazer tal coisa. Não vai dar certo. Ficou pessimista. Por que não vai dar certo? Não era mais fácil falar a frase: vai dar tudo certo. E se não der certo, a gente conserta e vai dar certo. Sabe o que um homem precisa, mulheres? Agora vai ser uma aula, né? Os homens precisam de uma mulher que não o critique, mas que o levante. Eu sei que é difícil para as irmãs, porque tudo que ele faz fica mal feito. Tudo que ele fala está errado. Mas ele precisa de você para botar as coisas no lugar. Como é que você põe no lugar? Não, é assim que faz. Não. Ô meu amor, que bom que você fez. Vem aqui, mas acho que assim fica melhor. Você acha? É, realmente. Muito obrigado, você é linda. Pronto, fica tudo bem. Não faça assim. Pronto. O homem ficou emburrado, a mulher também. Problema. O homem precisa chegar em casa e ter paz. Dá meia hora, uma hora para ele ficar quieto. O meu sofá avisa toda vez a minha esposa quando eu sento. Eu já descobri, deve ter uma ligação Bluetooth com a cabeça dela. Que eu chego lá e faço assim. Pego o controle e faço. Quando eu faço assim, Eduardo, já testei, de pé não me chama. Eu ligo assim, fica de pé. Mas aí eu canso e... Eduardo! 62 minutos, você está aí sentado o dia inteiro. Minha esposa não faz isso comigo, lógico que não. O homem precisa de paz. Sabe por quê? Porque se ele estiver aflito para pensando nas contas para pagar, eu sei que as mulheres também pensam, mas o homem fica calado. A mulher não. A mulher tem coisa para fazer, para pagar, ela chega e... Aí o homem não responde, não é que ele não está ligando o que você está falando, ele simplesmente está pensando como resolver. Ele tem que resolver aqui primeiro. Depois de resolver aqui, ele vai testar, porque ele não quer falhar diante de você. Eu tenho que dar uma aula qualquer hora para as irmãs e para os irmãos também. Vou fazer 25 anos de casado com a mesma mulher e ainda estou vivo. E ela também. Ela também está viva. Né? Eu sei que o relacionamento são difíceis, mas se eu
não me resolver com a minha esposa, vai gerar coisinhas aqui. Fique assustada quando o seu homem passar 4 ou 5 dias sem falar dentro de casa. Aí você pode ficar assustada, sabe por quê? Você magoou ele e ele não quer falar com você, ele está pensando que o melhor para ele seria ele ir embora. Viu? 2, 3 dias calado, sem falar nada, muito assim, não, só palavra assim, oi. Pergunta se está tudo bem. Pode ser conta também, porque o homem com conta fica assim. Ou pode ser um problema de enfermidade, também fica assim, né? Mas, se não for nada disso, é as irmãs que estão tratando o varão aí de uma forma diferente. Como é que você tira o silêncio do homem? Não vou falar. Vou. Né? Eu penso com imagem, então eu não posso falar, né? Mas as irmãs sabem. Faz um prato de comida que ele mais gosta, né? Passa um perfume, põe aquela música, né? Dá um cheiro no cangote, mesmo que ele se afaste, ele não vai negar. Aí é o assunto para outro dia. Mas eu quero falar, eu não vou falar. Um coração restaurado volta a sonhar. Se uma mulher desistir do seu homem, ninguém faz ela voltar atrás. Sabia? É ou não é, mulherada? Se você falar assim, acabou, pode chorar, irmão. Pode chorar, pode comprar, pode pagar. Acabou, acabou. Mas se o homem falar, acabou, eu vou embora, se você tiver sabedoria, ele fica. Fica. Ou se ele for, você busca. Sabe por quê? Porque o homem foi dado a ele um coração para amar. A mulher não, ela ama. Mas a ela foi dado no coração para se submeter. O maior problema hoje é que é os homens que se submetem e as mulheres querem amar. Vai dar errado. Vai lavar a louça. Eu estou indo. Né? Não tenho nada contra lavar a louça não, eu só não gosto mesmo. Então, meus irmãos, eu sei que isso não tem nada a ver com casamento, mas o casamento é uma boa forma de ministrar, para que você compreenda que um coração restaurado volta a sonhar. Aí o casamento está acabado, mas ele é restaurado e volta a sonhar com o casamento. Porque senão ele não volta a sonhar. Aí você tem um negócio. Quando o negócio dava dinheiro, você não estava apaixonado pelo seu negócio? Falei, eita, negócio bom. Trabalho, patrão paga direitinho. Você fala, rapaz, eu gosto tanto do meu patrão. Está tudo certo. Só que um dia vem a crise. Vem o dia mau. E o patrão atrasa. Ele vira o Satanás. O seu negócio deu errado. E você não teve lucro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem lucro. Sabe o que você faz? Você começa a odiar levantar de manhã para ir para o seu trabalho. Porque o seu negócio está falido. E você deixa de sonhar. Você deixa de planejar. Por quê? Porque em seu coração as coisas ficaram pesadas. Mas o Senhor quer restaurar você para que você volte a sonhar. Aonde há restauração, há visão de Deus. Aonde há cura, há esperança. Um coração restaurado, irmão, ele sonha novamente, ele planeja novamente, ele crê novamente. E é isso que Deus quer fazer com você. Que você volte a crer, a sonhar, a viver novamente com desejo de fazer as coisas. Tinha coisas que você gostava de fazer e deixou de fazer. Porque você encheu seu coração de pedras. Está pesado. Aí você não quer mais fazer. Quando Deus restaura o coração, irmãos, Ele reativa o seu futuro. Quando Deus restaura o seu coração, Ele reativa o seu futuro. Não está aqui, mas cabe bem. Abraão teve um filho com a serva chamada Agar. Vocês conhecem a história. A Sara que mandou.
a mulher. E quando ela engravidou e teve o filho de forma milagrosa, começou a criar problema com o filho da concubina, filho de Abraão, enteado dela, era a família dela, como se fosse filho, porque Agar teve o filho para ela, mas agora nasceu o filho dela. Então o que ela fez? Mandou embora. Quando Agar estava no deserto com sede, a criança estava chorando. Sabe o que Agar fez? Para não ver o menino morrer, deixou ele no deserto, uma criança pequena, foi distante, para não ouvir o choro dele e para lamentar, porque o coração dela estava cheio de mágoa. Mágoa de quem? Mágoa de Sara, mágoa de Abraão, e com medo, por causa da vida dela e do filho dela. E ela sabia, a morte é certa, eu estou falida, acabou a minha vida, eu estou desesperada, deixa o filho e corre para lá, para não ver o filho morrer. E o que a Bíblia diz? Agar, Deus ouviu o choro seu? Não. Deus não ouve o choro de quem está com o coração pesado, com quem está com o coração magoado, com quem está com o coração ressentido. Deus ouve o choro sincero de uma criança que estava com sede, e não ouviu o choro de Agar, que era a mãe do menino. Estou todo arrepiado. Sabe por quê? Porque essa história não é só a de Agar, é a história de muita gente que está aqui, com o coração cheio, mágoa de pessoas que fizeram mal, pessoas que maltrataram, pessoas que não pagaram, pessoas que fizeram, que aconteceram. Até quando você vai carregar tanta gente na sua costa? Libera hoje. É o que Deus está dizendo, libera e abençoa e diz, glória a Deus, sai do meu coração toda mágoa, toda tristeza, toda angústia. Eu quero caminhar livre, e eu quero ser ouvido por Deus. Quando Deus ouviu o choro do menino, falou para Agar, Deus ouviu o choro do menino, e a Bíblia diz que os olhos dela se abriram, e do lado dela tinha um poço. Então o poço apareceu porque o anjo falou, já estava lá. O poço já estava lá, mas quem está com o coração cheio não consegue ver a solução que está diante de si. Quem está com o coração cheio por causa dos negócios que não está dando certo, não consegue enxergar naquele momento, não consegue. Porque o coração pesado cega completamente. Por isso que eu disse, que quando você é restaurado, volta a visão. Hoje o Senhor vai trazer visão sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Você que estava chorando pelas suas finanças e lamentando, vai abrir os olhos espirituais, vai ver o poço de água viva do seu lado, vai falar, opa, estava aqui a bênção e eu não estava vendo. Hoje o Senhor vai restaurar seu casamento. Hoje o Senhor vai restaurar sua empresa, seu trabalho, suas finanças, seus negócios, seu coração, seus relacionamentos. Hoje é dia que o Senhor vai restaurar e devolver visão e esperança e sonhos de novo para você. Quando Deus restaura o coração, Ele reativa o seu futuro. E quando que é o meu futuro? Daqui 1 minuto já é meu futuro. O meu dia vai ser uma bênção. Começou difícil, mas vai acabar uma bênção. Sabe por quê? Porque eu ouvi uma palavra para Deus mudar o meu coração. Hoje é dia de Deus mudar os nossos corações. Agora vai acabar mesmo. Restauração gera propósito. Diga, restauração gera propósito. Isaías 61:3 vai dizer, no final do 3, que tudo o Senhor vai fazer na sua vida, para que vocês sejam chamados carvalhos de justiça. O Senhor é lindo, né?
Como o Senhor é maravilhoso. Sabe que o carvalho é uma das árvores mais excelentes, a madeira é uma das melhores que há. O carvalho, que tem muito na região de Israel, também tem no mundo inteiro, né? Mas mais naquela região, ele tem um símbolo muito importante, né? E quando o Senhor fala carvalho de justiça, está falando da nossa salvação, está falando de quem nós somos, está falando que nós seremos fortes, que nós seremos grandes, e que nós daremos sombra para outros. O Senhor não faz você um carvalho de justiça para que você seja só um carvalho de justiça. Ele faz para que outras pessoas desfrutem da sombra que você vai fazer, da bênção que você vai trazer, daquilo que você vai produzir. Por isso o Senhor nos chama para que eu vou restaurar o seu coração, para que você seja um carvalho de justiça, uma pessoa que dá fruto, que frutifica. Deus não restaura para você voltar ao mesmo lugar. Ele restaura você para que você fortaleça os outros. Ele restaura você para que você vire um testemunho. Ele restaura você para você cumprir o seu propósito. Você tem que entender que o seu coração precisa melhorar por sua causa, em primeiro lugar, mas a seguir, para abençoar quem te rodeia, porque ninguém suporta mais seu coração. Eu estou falando, mas vocês são tudo gente boa, mas a mulher conhece você, e o homem conhece você, mulher, né? É bonzinho para todo mundo, mas lá em casa, coração pesado, coração fechado. Fala comigo. Somos pessoas, e pessoas erram. A vida vai ser muito mais fácil se você entender que você também é uma pessoa e você também erra. E outra coisa que você precisa entender: o mundo existe um centro e não é você, nem sou eu. Eu não sou o centro do mundo. Jesus é o centro. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro da sua vida. Jesus, Ele sim é o centro. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tudo é para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Deus restaura você. Não é para você ficar no mesmo lugar, é para que você fortaleça os outros, para você testemunhar o que o Senhor está fazendo, para você cumprir o seu propósito. Por isso, para cumprir o seu propósito, você tem um coração que seja possível treinar, um coração que Deus possa usar, um coração que Deus possa moldar, um coração que Deus possa usar. Quem quer ter esse coração? Todos queremos. Eu sonho que Deus mude mesmo esse coração, porque é fácil falar, mas na hora de agir, e na hora que pisar no meu pé, e na hora que me xingar, e na hora que me trair, e na hora que... pouca coisa me tira do sério, pouca coisa mesmo. Mas outro dia um homem foi encostando assim na mesa, fingindo que estava tirando foto, e a minha esposa estava na mesa, e ele foi encostando ela na cadeira. Quando ele chegou quase com o bumbum dele na costa da minha esposa, eu virei a mesa assim de canto e empurrei, bem no curanchinho do rapaz. Ele fez, ai! Quando olhou, era o pastor Ednilson. Ele estava fazendo uma brincadeira comigo, só que ele não sabia que pode mexer comigo, pode fazer o que quiser, mas na hora que chegou perto da minha esposa, o trem fica feio. E eu fiquei assim, quente, tremendo, e eu ia pegar uma faca que estava assim na mesa e ia tum. Eu já fui nordestino, eu também gosto de peixeira. Eu vou ter uma peixeira aqui em cima da mesa. Ele fez assim, quando ele virou, eu já estava indo pegar a faca, que eu ia bater, se ele continuasse, eu ia tum. Para ele, não mata, irmão, só dói, né? Não é para matar. Então eu também quero ter um coração transformado,
Mas quando mexer com a sua esposa, você é o protetor, viu? Vire um leão. Você é a ovelhinha. Mas no dia que mexer com a sua esposa ou com seus filhos, vire um leão. E depois, quando mexer com seus irmãos da igreja também, vire um leão. E pronto. Um protege o outro aqui. Que mexeu com meu irmão? Como é que é o negócio? Deixa comigo. Entendeu? Mas não mata ninguém, tá bom? Você não foi restaurado para sobreviver, mas para frutificar. É por isso que o Senhor está restaurando a sua vida. Ele quer que você frutifique. Eu quero convidar o grupo de louvor para subir. Nós já vamos encerrar. Eu sei que parece um estudo, mas é preciso ouvir essas palavras. É preciso ouvir essas verdades. Porque se você quer cumprir o seu propósito, é preciso ter um coração certo para o seu propósito. Senão você vai viver cantando, dá-me um coração igual ao teu. Vai ter que cantar 20 vezes e não vai receber o coração, porque você não abre o coração para receber. Hoje é dia de abrir o coração para receber, amém? Amém. Fique de pé, aleluia. Hoje é um alinhamento de Deus para um novo tempo. Eu vou repetir. Hoje é um alinhamento de Deus para um novo tempo. Eu quero declarar com você de maneira profética coisas que o Senhor vai fazer na minha vida, porque eu estou entregando meu coração nas mãos do Senhor para Ele transformar. Os anos perdidos serão restaurados. A minha dor não define o meu futuro. E eu recebo a alegria no lugar de pranto. E eu entro em um novo tempo de propósito. Por isso nós vamos repetir isso daqui. Diga comigo. Os anos perdidos estão sendo restaurados. Minha dor não vai definir o meu futuro. Eu recebo a alegria no lugar de pranto. E eu entro num novo tempo de propósito. Se você puder fazer um ato de fé, eu quero que você dê um passo para frente, simbolizando você entrando nesse novo tempo de transformação. Dá um passo para trás aí para dar o passo para frente. Porque o Senhor está colocando você num novo tempo. Porque se você alinha o seu coração com o coração de Deus, se transforma a mente, se transforma o coração, todo o resto vai ser transformado, meu irmão. Aí você vai começar a viver milagres sobrenaturais. O que está acontecendo, pastor, comigo? Olha a bênção, olha a vitória, olha. Tudo muda quando você muda. Olha só. Eu pensei que se o pastor orava, as coisas mudavam. Não, é você. Quando você muda, as coisas mudam. Senão a gente vai ficar orando aqui 100 anos e você não muda. Mas se você simplesmente der o passo de fé, dizendo, eu entro nesse novo tempo. Meus irmãos. Por isso nós vamos orar hoje. Entregando todas as áreas da sua vida, mas principalmente o seu coração. Nós vamos declarar a confiança na restituição de Deus para nós. Porque Ele diz, eu vou restituir. Ele diz, eu vou restituir tudo que foi roubado. Você chegou aqui pesada, você chegou aqui pesado, mas você vai sair daqui leve hoje em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos diante de Ti tudo o que foi quebrado. Todos os maus tratos, toda a nossa dor, toda a palavra, toda a intenção, tudo o que aconteceu conosco nós entregamos para o Senhor hoje. E pedimos a Tua misericórdia e confiamos na Tua promessa de restauração. Troca, Senhor, troca as cinzas do luto, troca as cinzas do desespero, troca as cinzas da dor, troca, Senhor, por uma coroa. Senhor, troca o nosso pranto por alegria.
troca a nossa dor por propósito. Nós declaramos no nome de Jesus que os anos perdidos estão sendo restaurados, restituídos em 2026. Tudo que eu perdi no passado não vai se comparar com aquilo que o Senhor vai dar, porque o meu coração hoje está alinhando com o Senhor. Será um tempo de restituição e cumprimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos e declaro que cada coração seja completamente transformado, completamente mudado, completamente restituído, em nome de Jesus, em nome de Jesus.